Olá pessoal, Nilda Medeiros voltando aqui, terapeuta holística, falar com vocês. O nosso assunto é o nosso estado de presença. Como é que está o nosso estado de presença, né? É isso que eu estava falando no encontro passado com vocês. E eu falava dessa questão de expandir consciência. A última questão que eu trouxe foi a questão da caverna de Platão, né? Continuar olhando a sombra ou quer encarar que há um sol lá fora, né? Sem medo, e ir para esse sol, brilhar com esse sol. Brilhar com esse sol é tomar atitudes. A Maria Pereda, eu sou seguidora dela, eu já fiz curso com ela, e ela sempre diz, olha, a usina, a fábrica cinematográfica, né, que a gente vê desde que a gente se entendeu por gente, ela é programada para trazer para nossa cara aquilo que acontece desde sempre, né? Aí ela cita uma série de filmes e tal. Mas com essa história aí dos arquivos de Jeffrey Epstein, eu estava vendo a live de um garoto, o Luiz Miguel, e ele chama atenção para uns filmes, quer dizer, uns desenhos, né? Porque são os pequeninos, né, que estão aí nessa triste história, né? E ele cita o desenho Pinóquio. Pinóquio de 1940. Ele é muito didático, ele traz com imagens, né? 1940 tem um trechinho lá do filme, do desenho, que diz: "Tô catando meninos burrinhos." Não sei se é burrinhos ou bobinhos. E tem um outro trecho também, que é mencionado, Ilha dos Prazeres. E aí a outra personagem, Ilha dos Prazeres? E a polícia? Não há perigo? Não, não há nenhum perigo. Porque eles nunca voltam de lá como meninos. Aí o Luiz Miguel traz um outro filminho também. Esse daí é do Pinóquio, de 1940. Peter Pan. Quem de nós não foi apaixonado por essa personagem, por essa história, né? Peter Pan, que é levado à Terra do Nunca, né? Terra do Nunca, o que seria essa Terra do Nunca? Tudo ligado a essas ilhas que estão sendo aí, né, espatifada na nossa cara, né? Tudo na nossa cara. E nós não percebíamos porque a gente vê não vendo, né? Vê não vendo. A gente se deixa levar por a questão do dia da mãe, do dia do pai, do dia da criança, do Natal, do Ano Novo, do Carnaval, e a gente não vê, né? Mas são os nossos pequeninos, nossa vida, né? O que é que eu posso fazer? Em primeiro lugar, você pode se conscientizar de que algo está acontecendo, que esse algo é apocalíptico. Isso é revelação que estava já para ser dita, jogada, rasgada mesmo para nós. Então você precisa acordar para a questão de que estamos de fato numa transição planetária e as coisas estão se revelando para nós, os véus estão se rasgando, né? Mas se você não expandir a sua consciência, você vai continuar olhando, pedindo para a esposa, para o marido, pega uma cerveja lá, nossa, que coisa triste, bebe e continua tudo igual, né? Precisamos nos posicionar, precisamos cuidar de nós, da nossa percepção, não sermos NPCs, né? E aí, eu vou deixar também alguns filmes que eu vi na live desse rapaz e outros, que nos mobiliza a expandir a consciência, porque eles próprios, eles que nos controlam, eles que têm CPF, têm endereço, né, que nos controlam, eles jogam na nossa cara através dos filmes, né?
Um outro também que o Luiz Miguel me chamou a atenção e que eu fui olhar, nossa, vai você olhar lá, tá? Monstro S.A. Eu lembro que eu vi esse filme e eu estava em sala de aula e eu até fiz um roteiro para trabalhar com as crianças, mas obviamente eu devia estar como NPC, né? Não com essa consciência que eu tenho hoje, né? Expandida, né? Monstro S.A. Há um momento lá em que ele vai falar de como que as pessoas que têm muita grana, elas rejuvenescem. A palavra é adreno. Você digita lá no Google e vai, porque eu fui bastante, igual o Luiz Miguel me... Nossa, vai ver, tá? Que aqui não dá para falar disso, ok? Porque também o meu propósito aqui não é fazer denúncia nenhuma, é apenas convidar os meus seguidores para refletir, para expandir consciência, né? É esse o meu papel. E filme que eu estava pensando em falar para vocês, e que eu não vi, mas eu pretendo ver, pelo que a narrativa que o Luiz Miguel trouxe, né? O Som da Liberdade, com Mel Gibson, né? Eles põem o que de fato ocorre, né? Tem também o filme Albergue, né, que mostra também o envolvimento de tráfego, tracinho, tracinho, de órgãos humanos, tá? Não vai ver isso lá também, né? E há outros, mas esses dois aí eu acho que, né, o chefão mesmo é Matrix, que eu não vi, só vi trechos, pretendo ver ainda, né? Mas então, meus amores, expandir consciência para que nós não fiquemos na posição de NPCs, porque o sistema, como diz o Luiz Miguel, uma gracinha de garoto, todos os braços do sistema nos levam a sermos NPCs, jamais os jogadores, né? Expandir consciência, porque nós somos feitos de átomos, né? Esses átomos que se dividem em partículas de nêutron, elétron e prótons, que são formados de energia. Então, 99%, parece 99,9% de um átomo é formado de vazio. Cara, se nós somos feitos de átomo, então, de fato, nós somos um holograma. É fácil ser manipulado, é fácil ser NPCs, né? Então, mas tem 1% aí, ou 0,1%, que não é vazio, né? Daí, a gente despertar para esse 1% que não é holograma, né? E por isso a gente é submetido à robotização, né? Precisamos dar o start para desconstruir, né? E se a gente pensar como o próprio Cristo, o Yeshua, gostei do Luiz Miguel porque ele fala do Yeshua, eu gosto da Vera Marfesa também, que ela diferencia o Jesus do Jesus e do Yeshua, que é um outro, né, que eram dois irmãos. E então ele fala do que o Yeshua disse, né? O reino de Deus está dentro de nós. Daí essa necessidade de tomar a água degustando, né? Ver, vendo, refletindo, e não no automatismo. E quando você faz isso, você está fazendo uma viagem, um mergulho interior. Como diz a Pereda, você está acessando, né? Você está acessando uma coisa que junta com a outra coisa para formar essa coisa, que não nasce do nada, como nos ensinaram lá na evolução de Darwin, né? Que a gente originou do macaco. É loucura, né? Tanta mentira, mas tanta mentira. E então, essa viagem interior, essa viagem para dentro de nós, para encontrar esse reino de Deus, que é a nossa centelha divina, que é acessar essa luz que está fora de nós, que é a consciência.
a consciência está fora, né? Então, se você não entrar, não é uma questão de meditação, como diz a Pereda, não é meditar, é adquirir conhecimento. A gente adquire conhecimento quando a gente para e reflete sobre as coisas que a gente lê, que a gente vê. E é isso, meus amores. Próximo encontro, eu vou falar com vocês, vou voltar a falar com vocês do aparelho Biostherapy, de fototerapia que eu estou operando. Vou falar de a fototerapia e o autismo. E depois vou falar da aromaterapia e o autismo, que eu também estou fazendo o curso de aromaterapia. Tá? Então é isso que eu vou voltar a trazer para vocês, tá bom? Nosso mantra, que o universo nos traga tudo que já está disponível para nós. Uma boa noite a todos.